noite, tudo bem, gente? Bom, estamos estudando o Evangelho de Mateus, estamos já no capítulo 10, né? Aquela sequência de versículos que diz respeito ao discipulado, ou ao conceito de discipulado. Hoje nós estamos recebendo a visita aqui de amigas queridas, né, que vieram lá de Pedra Azul, não é? Você é de Pedra Azul, e as colegas de Maceió. Olha só, já moram aqui em Minas já. Moram lá em Maceió? Uau! Então a visita mais que querida, veio de muito longe mesmo, né? Sejam bem-vindos. E a gente está estudando atualmente aqui o conceito de discípulo com Jesus. Porque discípulo existe em toda parte, né? A figura do aprendiz existe em toda parte. Mas aqui a gente está vendo como é essa questão do discipulado, a vivência do discipulado com Jesus Cristo. É isso que nós estamos analisando. Já analisamos nome por nome dos discípulos. Em cada um a gente encontrou um elemento iluminativo, um elemento elucidativo sobre o que é ser discípulo de Jesus. Nas últimas 3 ou 2 semanas, não me recordo agora, nós vimos o versículo 5, em que Jesus dava a primeira recomendação para os discípulos na tarefa apostólica, Tonzinho. Primeira recomendação dele: não ir pelo caminho dos gentios. Segunda recomendação dele: não entrar na cidade de samaritanos. E aí nós analisamos toda a simbologia em torno desses 2 conceitos anteriores, os conceitos do versículo 5. O que nós vimos lá no caminho dos gentios e na cidade de samaritanos? Existe uma sequência de cidades, e quando eu digo sequência é porque uma estava a pouca distância da outra, na parte oriental, na parte leste do Jordão, que eram todas elas de cultura gentílica, de cultura greco-romana, né? De cultura helenística. A princípio de cultura helenística e depois de cultura greco-romana, já sobre a dominação dos romanos. E essas cidades, elas apresentavam o estilo de vida próprio das civilizações, das nações, das comunidades que não eram israelitas. E Jesus dá essa primeira recomendação. Que numa instância literal, ele está dizendo, olha, prefira outro caminho, o mais recomendável para sair da Galileia e ir até Jerusalém, que é seguir pelo Vale do Jordão. Só que existe uma simbologia por detrás disso. Ao dizer, não vá pelo caminho dos gentios, não adote o estilo de vida das nações pagãs naquele tempo. Qual que era esse estilo de vida? Um estilo de vida perdulário, consumista, demasiadamente comprometido com os bens materiais, com as conquistas de ordem intelectual, um racionalismo enfermo, patológico mesmo, em que o cérebro está a serviço das sensações, dos sentidos. Esse estilo de vida é um estilo de vida ressequido, árido, do ponto de vista espiritual. E esses povos, essas nações, aí nós citamos, né? Os macedônios, os gregos, os romanos, os persas, daquele tempo, tinham esse estilo de vida em que o prazer, o deleite, o carpe diem, né? Naquele sentido clássico da palavra, né? Da antiguidade clássica, o carpe diem era o mote de vida. Era o que movimentava as pessoas. As pessoas viviam em função das sensações. Do comer, do vestir, do dormir, do morar bem. Um apego desenfreado em relação ao conforto. Uma busca pelo conforto. E aí nós até demos o exemplo do porquinho, né? A fome do porco no chiqueiro, que é uma fome insaciável. Porquinho, você joga pedra, ele come. Se deixar, ele come o filhotinho dele. Se o tratador der a mão muito tempo, ele come a mão do tratador. E essa fome por bens materiais é o que caracterizavam esses povos. Tanto que eram povos imperialistas, povos conquistadores. Depois nós vimos as cidades dos samaritanos. Quem que é o samaritano?
o samaritano é aquele que rompeu com a disciplina litúrgica, religiosa de Jerusalém. São aquelas 10 tribos do povo de Israel que se separaram da região sul, que se separaram do culto no templo de Jerusalém. E em função disso, talvez, se entregaram mais facilmente, mais rapidamente ao estilo de vida pagão. Não que Jerusalém não tenha caído também. Não que o povo do reino de Judá, as 2 tribos do sul, não tenham caído também. Caíram. E pelo mesmo motivo. Só que aqueles que caíram, primeiro, é aqueles que resistiram menos ao assédio do estilo de vida, do modo de vida pagão. Certo? O samaritano representa esse, que cedeu a esse estilo de vida. Ele tem uma origem pautada, né, que descende das tradições de espiritualidade superior do povo de Israel. Ele sai dali, ali é o berço dele, só que ele se entrega muito facilmente ao estilo de vida dos reinos pagãos daquele período. Certo? Nós estamos dizendo que o povo de Israel era santo e o resto... Não estamos dizendo isso de jeito nenhum, tanto que o versículo de hoje nós vamos tratar especificamente sobre a casa de Israel, sobre os equívocos na casa de Israel. Aliás, eu poderia dizer que a gente já começou a resvalar nisso a semana passada. Porque tanto as 10 tribos rebeldes, as 10 tribos dissidentes, quanto as 2 tribos que preservam as tradições litúrgicas em torno do templo de Jerusalém, ambas tiveram como antepassado a figura do rei Salomão. Todas elas porque mantinham uma fragilidade que a gente já encontra no rei Salomão. Uma sabedoria espiritual incrível, uma sabedoria espiritual incomensurável na figura do rei Salomão, porém ele tinha um calcanhar de Aquiles. Lembra do guerreiro Aquiles, lá do livro do Homero? Invencível. Só que ele tinha um ponto fraco, ficava no calcanhar. É ali que vai ser o ponto de queda, de derrota dele. E o ponto fraco do rei Salomão, né, a área vulnerável do rei Salomão, foi aquela ligada a um trio parada dura. Vocês lembram qual que é? Dinheiro, fama e sexualidade desorientada. Não vou falar sexualidade sem acrescentar um adjetivo, porque o sexo por si só ele é divino, ele é santo. Agora ele, desmedido, sem rédea, é um cavalo louco, né? Dando coice para tudo quanto é lado. E ele caiu nesse ponto. Então é natural que os 2 reinos, fruto de uma cisão, logo após o império, né, o governo de Salomão, pautado nesses 3 desvios. O pai dele já era difícil. O rei Davi já tinha alguns problemas nessa área. Enfim, aliás, nós fomos até longe, né? Nós fomos mais longe ainda. A gente viu a rebeldia do povo já dando sinal de vida lá no deserto, na peregrinação do Sinai, né, do deserto do Sinai. Quando o povo, insatisfeito com aquela disciplina, com aquela aridez da caminhada pelo deserto, prefere a escravidão do Egito. Quer voltar para o Egito para ter comidinha na panela. Né? Que é mais ou menos o que acontece com a gente nos períodos de crise, é que a gente mostra a nossa infidelidade com a lei divina. Ela se apresenta nos momentos críticos, nos momentos de crise. Tá certo? Demorei um pouquinho, revisitei o versículo anterior, porque no versículo anterior, Jesus diz o que não é para fazer. Não ir na cidade dos samaritanos e não ir pelo caminho dos gentios. Nesse versículo de hoje, Jesus vai dizer o que é para fazer. Então, o que é para fazer? Versículo 6, capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Ide de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Preferência por quê? De preferência por quê? Porque às vezes não vai dar. Por que às vezes não vai dar? Porque às vezes a ovelha não quer ser salva.
A gente não pode violentar o livre-arbítrio de ninguém. A gente ajuda quem quer ajuda. A gente mostra caminho para quem quer caminhar. Então, Jesus fez esse adendo, acrescentou aí essa observação, e nós vamos começar por ela, o de preferência. Então, nós vamos falar hoje sobre o querer ou não querer de um grupo dentro da casa de Israel. Interessante, você está falando isso. Oi, Cid. Eu estava lendo a Gênesis, capítulo 15, item 48, sobre a distribuição de pães. Essa referência que você está falando, Jesus fez para o pessoal daquela época. Exatamente. Muito interessante. É isso mesmo. Então, gente, nós vamos falar hoje da casa de Israel. O gentio é aquele que não tem base religiosa. Ao tempo de Jesus era um grupo de nações, hoje isso está disseminado, né? Hoje é um comportamento geral. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que vivem sem qualquer lastro de natureza espiritual, de natureza religiosa? Você sabe o que é o lastro? Tem um navio, né? Vamos pensar aquelas embarcações da expansão marítima, né? Do descobrimento. É que nem quando você pega a garrafa PET de refrigerante e joga na água, no tanque de água. Ela fica quietinha? O que ela fica fazendo? Ela fica girando, não é? Mas se você jogar uma areiazinha dentro da garrafa e pesar um pouco o fundo dela, o que acontece? Ela se equilibra. O navio é assim. Os navegantes portugueses vinham de Portugal até o Brasil com o fundo do casco do navio cheio de sacos de areia, para pesar um pouco o navio, para ele ter lastro. Quando chegava aqui, eles jogavam um saco de areia de fora e pegava para o Brasil. Ou aí é um lastrozinho que depois vai dar um lucrozinho, inclusive, né? Então, lastro é isso, é aquilo que te dá fundamento, te dá base de equilíbrio. E espiritualidade serve para isso. Esses povos gentios não tinham esse lastro. A base, exatamente. É isso mesmo, Tanzi. O samaritano tinha o lastro, mas num dado momento ele pegou o lastro, jogou fora e ficou à deriva em processo de desorientação. O samaritano é aquele que descende, que vem dessa base, com essa base, mas depois abandona ela, integralmente. Integralmente. E a ovelha desgarrada de Israel? Bom, a ovelha pressupõe-se que, apesar de desgarrada, ela pertence a um rebanho. E que rebanho é esse? Nós estamos falando de um grupo de espíritos que já no século I da nossa era possuíam muito lastro espiritual, muita base de natureza espiritual e algum vício, alguma fragilidade de natureza materialista. Então, se o samaritano era meio a meio lá, meio cá, 50% judeu, 50% pagão, grosso modo, gente, sem tomar como literal a minha fala. Esse elemento da casa de Israel é aquele que era 80% casa de Israel. Mais até, 90% integrado a essas tradições de espiritualidade profunda. Ciente das suas responsabilidades junto à humanidade. Mas ele tinha ali uns 20, 10% dele, de vício, que apesar de ser um ou dois vícios só, quando se manifestava, fazia um estrago tremendo. Vamos tornar isso mais palpável, Tatiana? Paulo. Sempre Paulo, né? Só Paulo. A gente usa Paulo. Então, Paulo era disciplinado. Paulo era dedicado à religião. Paulo era estudioso. Paulo era um bom noivo, era carinhoso com Abigail. Paulo era um bom filho, carinhoso com os pais. Paulo era trabalhador, Paulo era responsável, né? Focado, atleta, além de tudo era atleta, né? Então, Paulo era bonitinho em quase tudo, só que ele tinha um vício,
2. Ele tinha 2 vícios. Que quando se unem... Ó, gente, é bomba de Hiroshima. É um estrago. Quais eram? Primeiro, orgulho. Um orgulho terrível, orgulho de raça. Orgulho. E junto com o orgulho, a violência. Ele era um homem violento. Era um homem estúpido. Então, um homem extremamente ciente de si, que se achava melhor que os outros por ser judeu, e ao mesmo tempo violento. Isso estava desmedido. Porque essa consciência de si, ela foi importante para ele depois na hora de escrever as cartas. Estava desmedido. Ele só precisava dosar. O Dr. Ricardo Vardil fala muito isso, do volume, né? A música é boa, mas se você aumenta demais o volume, ela incomoda. Não é assim, Cid? Aí o que você tem que fazer? Ajustar o volume. Então ele ajustou aquele orgulho e aquilo se tornou consciência espiritual, consciência do que era capaz de fazer de bom. Não mais orgulho. E aquela violência toda, que na verdade era a ânsia de fazer o certo, quando foi ajustado, deixou de ser violência e se tornou entusiasmo, empolgação mesmo com o Evangelho. Força, dínamo, energia. Aquela energia desmedida era violência. Quando ele conseguiu dosar, aquela energia se tornou mola propulsora de tudo que ele realizou. Estão entendendo o que é a ovelha desgarrada de Israel? A ovelha desgarrada de Israel é aquela que apresenta um vício ou outro, mas que está tão desmedido que consegue sufocar todas as outras virtudes. Outro exemplo, Madalena. Tem espírito mais brilhante do que Madalena? Ela só tinha uma dificuldade no campo da sexualidade. Quando ela ajustou o volume, quando ela percebeu que sexualidade é algo que se manifesta também de maneira fraterna e maternal, ela transformou aquela energia sexual toda, aquela sede por afeto toda, em cuidado e zelo e carinho com os leprosos. Só faltava aquilo, entendeu? Olha a inteligência estratégica de Jesus. Que general. Olha só. Você tem que realizar 5 tarefas. Ou melhor, você tem que realizar 3 tarefas. Você começa pela mais difícil ou você começa pela mais fácil? Se você tem consciência, você começa pela mais difícil. Porque as mais fáceis são mais fáceis. Estão entendendo por que vocês não governam o planeta? Olha só, vou agora falar com o professor. Quando a gente vai mandar o menino para o vestibular, a gente manda o menino começar a fazer a prova da disciplina, da matéria que ele conhece mais ou que ele conhece menos? A que ele conhece mais. A mais fácil para ele. Ó, garante essas. Entendeu? Porque se ele gastar muita energia com a difícil, com a demasiadamente difícil, depois não vai dar tempo dele fazer a que ele sabia fazer. Ele vai confundir até a... Exatamente. Então, você vai primeiro no gentil que nem sabe do Deus único, que nem é monoteísta. Você vai primeiro no samaritano que esqueceu o que é espiritualidade monoteísta, ou está vivendo ela de uma maneira promíscua, ou você vai naquele que só tem que ajustar o volume em algumas questões. Jesus foi primeiro em Pedro. Ah, mas Pedro era truculento? Era. Pedro era preconceituoso? Era, mas ajustou isso, acabou. Entendeu, amor? Regulou o volume do Pedro nesses quesitos, resolveu a questão. Tá certo? Gente, eu trouxe aqui hoje... só um minutinho. Fala, pode falar, não. Esse samaritano, isso não era totalmente avesso à caridade. Ele é aquele... Não vamos confundir as coisas. A questão da caridade, da generosidade do samaritano está muito bem expressa na parábola do samaritano. Porque generosidade é um negócio que você pode vivenciar
e manifestar, mesmo sem crença alguma. Gente, existem passagens evangélicas que vão destacar as virtudes de um grupo. Existem passagens evangélicas que vão destacar as fraquezas de um grupo. A virtude do samaritano, ou de pelo menos um samaritano, está destacada na parábola do bom samaritano. Está destacada lá no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Está destacado, inclusive, no livro há 2000 anos, num capítulo chamado O Apóstolo da Samaria, que fala de um samaritano. Qual que era o samaritano? Quem se lembra? Simeão, né? O tutor espiritual da Lívia Lentulus e da Ana, a serva da Lívia. Está destacado lá. Agora, existe um grande grupo de espíritos que naquele período vão integrar as comunidades dissidentes, as 10 tribos rebeldes, que vão se entregar muito facilmente aos excessos da tradição pagã, da tradição dos gentios. Isso nós estamos analisando a perspectiva histórica. Saiu dali, gente, está disseminado. Então hoje nós não vamos falar de grupos, de povos, nós vamos falar de comportamentos, de posturas. Então tem um dia da minha vida em que eu vou me comportar como um genuíno samaritano do reinado de Acabe, quando Elias gritava para o Estado de Israel se arrepender dos seus erros. Como? Tem dia que eu vou estar mas bem oscilante no que diz respeito à disciplina e à regra de vida. Tem dia que eu vou estar me excedendo. Não tem dia que a gente come demais? Não tem dia que a gente bebe demais? Não tem dia que a gente gasta demais? Nesse dia, se eu tenho base espiritual, mas me comportei como gentil, o que eu fui? Um samaritano do reinado de Israel, do período da queda nas mãos dos assírios. Típico. Tem dia que eu nem lembro de espiritualidade, tem dia que eu tô um pagão genuíno. Não é assim? Pagão provisório. Então nós estamos falando de padrões de comportamento simbolicamente representados nesses povos antigos, mas que hoje se manifestam no nosso dia a dia. E através de nós, muitas vezes. E Jesus está dizendo, não entre na cidade dos samaritanos, não vá pelo caminho dos gentios. Vá preferencialmente às ovelhas desgarradas do povo de Israel. Ou seja, interaja, falando de espiritualidade, primeiro, com aqueles que têm a mínima afinidade espiritual com você. Sabe onde eu fui buscar isso, gente? Livro 50 anos depois, se não me engano, o 3º ou 2º capítulo, que se chama O Anjo e o Filósofo. Quem já leu 50 anos depois? Vocês se lembram do diálogo da Célia Lúcius com o avô, que Neio Lúcius ainda, né? Depois vira o Neio Lúcio. E nesse diálogo, o pai do Elvídio Lúcius, avô da Célia, vira para a Célia, que já era cristã, e diz assim, minha filha, você já tentou conversar com o seu pai sobre as suas noções de espiritualidade e sobre seu afeto pelo escravo, Ciro? Você já tentou conversar com seu pai, falar com ele? Sabe qual é a resposta do anjo Célia para o avô? Que é um sábio, hein? Ela diz assim, meu avô, certos assuntos devem ser tratados entre espíritos de mesma idade espiritual. Eu decorei. Certos assuntos devem ser tratados entre espíritos de mesma idade espiritual. Mesmo padrão de consciência. Não vamos falar padrão vibratório, não. Porque isso já é complicado. Porque às vezes num dia você está num padrão vibratório que não é equivalente ao do outro. Nós vamos falar de padrão de conhecimento. Mesma idade espiritual é isso. Mesma bagagem espiritual. Então, quando a gente pensa nessa mesma idade espiritual, Renato, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Quando Jesus, por mais que o fariseu fosse orgulhoso e endurecido, sentava para conversar com o fariseu, como por exemplo ele fez com Nicodemos, isso está retratado no livro Boa Nova, ele fazia isso porque o Nicodemos tinha condição de ouvir aquelas coisas. Um gentil não daria conta daquilo.
Por sua vez, quando Jesus quis aprofundar um pouco mais a conversa, ele esperou Nicodemos ir embora e conversou com o Tiago e com o André, se não me falha a memória. Entendeu? Você vai aprofundando o papo, você tem que redirecionar o papo para quem vai dar conta dele. Então Jesus está dizendo para os discípulos, existe uma comunidade que tem base espiritual para ouvir vocês. Só que eles estão perdidos. Estão perdidos porque tem um vício ou outro neles, desmedido, que está desnorteando a vida deles. Entendeu? Vamos um exemplo concreto disso? A gente tem usado pouco Humberto Campos aqui no estudo. Então hoje eu trouxe Contos desta e de outra vida. Humberto de Campos, capítulo 34. A lição se chama O Mancebo Rico. Vamos ver agora um retrato fiel do que vem a ser uma ovelha desgarrada, uma ovelha perdida de Israel. Vamos lá? Judeu, profundamente culto, Efraim, aos 40 anos de idade, já se fizera a autoridade máxima dos herdeiros espirituais de Léu. Pausa. Então ele era um ileísta. E Léu e Shammai foram os dois grandes sábios do farisaísmo. Então eles montaram duas escolas. Aquela escola mais antenada no monoteísmo ético, mas no seu sentido da misericórdia e da tolerância, era Iléu. Por incrível que pareça, Iléu era avô de Gamaliel, que por sua vez vai ser o tutor de Paulo. Então, só para vocês sentirem o que aquela intolerância de Paulo significava para Gamaliel. Era tipo assim, meu filho, você não entendeu nada que eu te ensinei. Porque era aquela vertente do farisaísmo mais tolerante. E Saulo era dessa vertente. Tá certo? Aqui nós temos um jovem judeu extremamente culto. E quando nós falamos de um judeu do século I que era culto, nós estamos falando de cultura espiritual. Era um sujeito que sabia muito de Bíblia e muita espiritualidade. Da escola de Léu. Já se fizera a autoridade máxima dos herdeiros espirituais de Léu, o admirável doutor das 7 regras. Excessivamente rico, mais uma informação sobre o Efraim. Além de muito culto em matéria de espiritualidade, ele era excessivamente rico. Dispunha não somente de valiosas terras cultivadas e de formoso palácio residencial em Jericó, onde sustentava largo prestígio, mas também de casas diversas em Jerusalém, vinhedos e campos de cevada, rebanhos e negócios importantes na Síria. Então, olha só, gente, quando a gente fala rico, vamos estabelecer um parâmetro aqui. Pobre, rico e excessivamente rico. O rico é aquele que tem o necessário para viver. Mudou o conceito, hein? Se eu como 3 vezes por dia, tenho roupa para vestir, e se esfriar eu tenho um paletó para vestir. Se quando chove, eu não tomo chuva porque eu tenho casa. E se precisar comprar uma aspirina para aliviar a dor de cabeça, eu tenho um dinheiro, eu sou rico. Quando você tem o necessário... Fala, Cid. É isso. Ser rico é ter o suficiente. Se eu não tenho o necessário, e muita gente não tem o necessário, é o pobre. Nós temos muitos pobres ainda. E vocês sabem por que nós temos muitos pobres? Muitas pessoas que não têm o necessário? Sabe por quê? Porque nós temos os excessivamente ricos. Sabe quem que é o excessivamente rico? Aquele que tem mais do que precisa.
Então, o primeiro questionamento consciencial que eu vou fazer hoje, o pessoal está vindo aqui pela primeira vez, eu costumo dizer para o pessoal que miudinho que não dói, não foi bom. Aí eu mando a Juju deletar o vídeo. Tem que doer. Então, o primeiro questionamento consciencial que nós vamos fazer hoje é o seguinte. Se eu abrir o meu armário de comida, se eu abrir minha geladeira, se eu abrir meu guarda-roupa, se eu constatar que eu tenho mais do que eu preciso, então eu devo me sentir responsabilizado pela existência da pobreza no mundo. Eu sou responsável pela pobreza. Porque nós temos 3 tipos. O rico, o pobre e o excessivamente rico. Só existe o pobre por questão de matemática. Porque alguém tem mais do que precisa. Humberto Campos não desperdiçava tinta, muito menos Chico Xavier. Quando menciona aqui que ele era excessivamente rico, é porque se ele tivesse só o suficiente para viver, Humberto Campos teria colocado que ele era rico. Chico Xavier se considerava um homem rico. O Chico não se considerava um homem pobre. Dispunha não somente de valiosas terras cultivadas e de formoso palácio residencial em Jericó, onde sustentava largo prestígio, mas também de casas diversas em Jerusalém. Casas diversas em Jerusalém. Vinhedos e campos de cevada, rebanhos e negócios importantes na Síria. No centro da organização, e no centro, no meio disso tudo, cujos interesses financeiros se expandiam constantes, era ele, embora relativamente moço, um oráculo e um amigo. Esse homem era um paradoxo. Um paradoxo. Porque ele era espiritualmente muito sábio, muito culto, a ponto de se tornar para os amigos um oráculo. O que é um oráculo? Deus fala por ele. Deus fala por ele. Mas, ao mesmo tempo, Humberto Campos já falou que ele tem um problema. Ele tem uma dificuldade. Ele tem demais. E vocês sabem por que Deus dá muito para a gente, às vezes? Quando Deus torna um homem, através da programação kármica dele, ou seja, onde reencarna, com quem reencarna, o que se sucede na vida dele para que ele seja excessivamente rico, não é para que ele se torne mais rico ainda. Quando alguém reencarna no mundo e se torna excessivamente rico, é para que ele venha se tornar rico. Deus dá o excesso para que o indivíduo, por conta própria, de forma autônoma e independente, decida por pegar o excesso e fazer o que com ele? Repartir. Porque na ideia nossa capitalista se eu nasço pobre, eu tenho que batalhar para virar rico. E se eu nascer rico, eu tenho que batalhar para me tornar excessivamente rico. Essa é a lógica do homem, é rasteira. A lógica de Deus é outra. Se eu nasço pobre, é lícito, genuíno, honesto, que eu trabalhe para ter o necessário, para que ele me torne rico. Se eu nascer rico, é lícito, razoável e genuíno, que eu trabalhe para continuar sendo rico. Ou seja, ter o mínimo necessário para viver. Agora, se eu nascer excessivamente rico, a ordem, uma mitzvah, um mandamento, a ordem de Deus é repartir, não acumular. Onde é que nós lemos semana passada que está isso? Êxodo, mandamento através de Moisés. Vai chover maná do céu, cada um vai pegar um mode, vai pegar uma pá de maná, suficiente para fazer um pão, para comer no dia. Não guardar maná para o dia seguinte.
O que acontece com as famílias que resolvem armazenar, acumular, ter mais que as outras? Dá bicho e mau cheiro. Bom, pode parecer que até aqui não é o caso do sujeito. Lembra que eu mencionei com vocês no começo da reunião hoje, que a ovelha desgarrada de Israel é aquela que tem muitas virtudes, mas que tem um defeito que é o suficiente, o bastante para derrubar ele? O Efraim era um sujeito muito virtuoso, que sabia muito, sabia ao ponto de orientar os outros. Olha o que eu estou dizendo. Ele sabia tanto que ele era capaz de orientar vidas, de apontar caminhos. Ele era um oráculo. Devotado leitor da Mishnah, então a tradição oral dos rabinos, e apaixonado pelas doutrinas do antigo orientador, o Hillel, que tudo fizera por desentranhar o espírito da letra, na interpretação das Escrituras. Então Efraim era um grande intérprete das Escrituras. Ele era um grande intérprete das Escrituras. Ele se notabilizou, ele se tornou referência junto à comunidade religiosa dele por uma grande capacidade de interpretar as Escrituras. Efraim ouviu com imensa simpatia as notícias do reino de Deus, de que Jesus se revelava portador. Não seria ele, Jesus, o mensageiro da suprema união? Olha que espírito lúcido e maduro que era o Efraim. Ele não só dominava por completo as tradições espirituais do povo de Israel, como ele sacou rápido, percebeu rápido que Jesus era Messias, sem conhecer Jesus. O homem extraordinário Efraim já tinha um calcanhar de Aquiles. Ele era um homem à frente do tempo dele em matéria de espiritualidade, mas tinha uma fraqueza. Vamos ver qual que é? A pouco e pouco, amadureceu o projeto de ir em pessoa ao encontro de Jesus, o fascinante condutor de multidões, a fim de expor-lhe o magnífico projeto. Reunir, enfim, os descendentes das 12 tribos, eliminar para sempre as discussões e estabelecer a solidariedade real. Qual que era o grande projeto de vida do Efraim? O Efraim queria pegar todas as tribos de Israel, todos os elementos conflitantes da tradição de Israel e reunir todos com o poder da palavra e da oratória. É ou não é um objetivo santo, um objetivo nobre? Porque às vezes a gente tem alguém com um dom da oratória e do entendimento em torno da palavra de Deus tão grande que ele é capaz de colocar sobre o teto de um congresso adversários de grupos espirituais diferentes. Ele é capaz de reunir pessoas de religiões diferentes. Reencarna com essa missão, com esse compromisso. Reencarna para fazer isso. O Efraim reencarnou para fazer isso. Para reunir todos os grupos da tradição religiosa de Israel em torno de um mesmo ideal. E esse homem tinha condição de fazer isso. Tinha bagagem para isso, tinha sensibilidade para fazer isso. E carisma para fazer isso. Era a figura de Efraim. Mas o que aconteceu que não deu certo, hein? Porque as 12 tribos não se reuniram. Os grupos, né, os partidos religiosos da tradição de Israel estavam fragmentados e ainda estão. E se fragmentaram ainda mais. Por que que ele não honrou esse compromisso? O que aconteceu com Efraim? Após algum tempo, achou entre homens cansados e tristes, e ao fitá-lo, ele viu Jesus. Enterneceu-lhe o coração. Então, ele, o Efraim, entrou no meio da multidão e viu Jesus. E o coração derreteu, né? Como que tocado de luz invisível, olhou para si mesmo e envergonhou-se das joias que trazia,
conquanto adotasse naquela hora a indumentária que lhe era comumente mais simples. Ele pensou assim, eu vou pôr a roupa mais simples e as joias mais simples que eu tenho, porque eu vou estar em contato com o povo. Só que a pessoa, quando tem muito, ela perde noção de realidade. Ela perde noção do que é miséria. Foi em contato com o povo, no meio da multidão, que caiu a ficha dele e falou, nossa, a minha roupa mais simples, mais pobre, humilha os outros. Ele ficou com vergonha disso. O sujeito pensa assim, eu vou naquele lugar, mas eu vou casual, sabe, Muri? Eu vou casual. Eu vou com um sapatênis só, uma calça jeans e uma camisa polo. Só que a camisa polo dele paga a despesa de supermercado de uma família inteira. Sabe por que isso? Porque ele perdeu noção de realidade. O casual dele é luxo para os outros. Não é? O sapatênis dele, casual, despojado, paga, né? Paga o material escolar de muita criança. O Efraim tinha perdido a noção de realidade. Foi lá. Por isso que nós não podemos nos distanciar dos humildes, dos pobres. Olha, gente, 30 minutos numa região socialmente carente da sociedade te ensina muito mais que 1h20 de miudinho. Muito mais. Se você está assistindo o miudinho, ó, lá em Maceió, está assistindo o miudinho, e alguém bate na sua porta e fala, fulano, vamos levar essa cesta básica comigo ali na favela, você desliga a televisão na hora. Porque se você falar para ela, não, eu vou assistir o miudinho da Luiz, que está muito bom, você vai para um umbral. Vai comer enxofre com lama. Você deixa de trabalhar. Não é, Cid? Como diz a Ilha, né? E vai cantar a vara de goiabeira na canela depois. Quê? É assim? Então foi o que aconteceu com Efraim. Sabe por quê? Porque o miudinho vai Fala. ter sempre. O miudinho vai ter sempre. E a cesta básica dele. E em 1h20, falando aqui na frente da câmera, Cid, eu não dou conta. Eu não tenho bagagem, não tenho condição de te ensinar o que às vezes uma dona de casa, com uma frase de resignação, vai te ensinar dentro da casa dela. É o que Né? você já falou sobre o evangelho e a atitude, né? A vivência. É isso aí. Né? Como o Efraim estava muito ligado às questões de interpretativas, sempre com pergaminhos e com seus pares de intelectualidade, ele tinha perdido a noção de realidade. Tomado de funda emotividade, receava agora a almejada entrevista. Ele foi lá achando que ia discutir com o sábio, como ele já tinha discutido com os sábios do povo de Israel. E de repente ele sentiu o drama. Acho que por uns segundos o Efraim falou, o que eu estou fazendo aqui? Ele sentiu o drama de que não era um sábio comum, porque era um sábio que se misturava com o povo. Era um sábio que se misturava com o povo. Gente, o povo sua. O povo tem roupa rasgada. Se está há muito tempo sem comer, tem um hálito ruim. Quem se distancia disso, perdeu a noção de realidade. E eu estou falando de realidade espiritual. Magnetizado, por fim, pelo sereno olhar de Jesus, dirigiu-se até ele e perguntou, bom mestre, o Efraim não era um fariseu comum, ele reconhecia em Jesus um rabi, um rabone. Que farei para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer? Olha, poucos segundos de contato com a miséria das pessoas e o Efraim desconstruiu tudo aquilo que ele entendia por espiritualidade. Sabe por quê? Na concepção de um fariseu convencional, ele, fariseu, já tinha recebido, herdado a vida eterna. E segundo, para isso, ele só precisou conhecer muito.
Quando Efraim faz essa pergunta para Jesus, ele já tinha tomado duas consciências. Primeiro, eu não herdei a vida eterna ainda. Eu não tenho ainda. Eu ainda não conquistei o reino de Deus. Segundo, não vai ser com o que eu conheço. Vai ser com o que eu fizer. Vai ser com o que eu fizer. O que farei para herdar a vida eterna? Fugindo à lisonja. Sabe os detalhes do Humberto Campos? É isso que é incrível no Humberto Campos. Ele não deixa escapar nada. Esse bom mestre, para Jesus já foi demais, foi desnecessário. Sabe? Por isso que certas coisas a gente não pode tolerar. Sabe, a intolerância ela só é admissível quando ela beira a lisonja. Quando ela está diante do ufanismo. A gente não pode aceitar a lisonja. Você não pode reconhecer isso. O Chico Xavier, isso que me contou, pessoas que conviveu com ele. O Chico fechava a cara quando alguém exagerava nos elogios. A gente já falou aqui, chamar alguém de missionário, gente, é um absurdo doutrinário. Você só pode reconhecer um missionário quando esse alguém voltou para a parte espiritual. Eurípides Barçanufo é um missionário. Por quê? Porque ele já desencarnou em 1918. Ou seja, a tarefa já foi cumprida. Chico Xavier, a tarefa foi cumprida. Quando cumpriu a tarefa, retornou para o plano espiritual e não existe mácula na trajetória do berço ao túmulo, missionário. Mas enquanto está encarnado, tem um risco de cair. E se tem um risco de cair, não concluiu a tarefa. Você não pode dizer que é um missionário. Chamar um encarnado com a tarefa em curso de missionário é no mínimo ingenuidade de natureza espiritual. Então Jesus falou para ele, fugiu da lisonja, é como Humberto Campos colocou aqui, e respondeu: por que me chamas bom? Esses benfeitores mesmo, gente, Chico foi assim, Eurípides Barçanufo era assim, Bezerra de Menezes era assim. Para o nosso milindre, eles são mal educados pra caramba. São muito mal educados. Porque eles te devolvem um questionamento desse que você fica até tonto. Bom mestre, por que você está me chamando de bom? Para você ter a preferência? Para eu te dar um abraço mais apertado do que eu dei no outro? Para eu ficar mais tempo tirando foto com você? Por que você está me chamando de bom? No tempo de Jesus não tinha foto, naturalmente. Mas tinha coisas similares. Não há bom senão um, que é Deus. Culto, adoração, já disse isso e vou repetir, nem por Jesus. Culto, adoração, só a Deus. Por criaturas nós temos amor. Por criaturas nós temos amor. Mas se curvar, se dobrar, só perante Deus. Infalível, só Deus. Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, as mitzvah. Quais? Tornou Efraim preocupado. Opa, espera aí. Tem um negócio errado aí. Então ele está confirmando que eu ainda não herdei a vida eterna. De que esse conhecimento todo que eu tenho não foi bastante. Ele está confirmando isso para mim. Eu desconfiava, ele confirmou. Aí o Efraim ficou preocupado. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não pronunciarás falso testemunho. Honrarás teus pais. Amarás o próximo como a ti mesmo. Eu falei, opa, mas espera aí, isso eu faço. Isso eu faço. Eu sou um bom judeu. Pelo contrário, eu sou um fariseu, eu sou um mestre da lei. Efraim, que não se esquecia da própria condição de príncipe da cultura e da finança farisaica, ajuntou sorrindo. Sabe, perdeu a noção de realidade em relação ao que o próximo é, a miséria física do próximo, ele chegou ali com esse engano.
Mas ele também tinha perdido a noção de realidade em relação à miséria espiritual dele. Ele achava que era... Não é possível que alguém que sabe tanto quanto eu sei não cumpriu esses mandamentos, né? Algo te falta ainda. Nós começamos hoje falando das ovelhas desgarradas de Israel. Muita coisa, sabe? Muita virtude, muita riqueza de natureza espiritual. Mas sempre falta alguma coisa. E esse algo que falta pode ser o que vai te derrubar. Jesus disse para Efraim: algo te falta ainda. Se queres aperfeiçoar-te, pausa. Se queres aperfeiçoar-te. Humberto Campos começa dizendo que ele era excessivamente o quê? Rico. O excessivamente rico é aquele que tem mais do que precisa. Se queres aperfeiçoar-te, vai, vende o que tens, tudo entregando aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Feito isso, vem e segue-me. Efraim, eu vou te ajudar a descobrir por que você ainda não herdou a vida eterna. Eu vou te ensinar agora, eu vou te ajudar a perceber o que te falta. Sabe o que te falta? A miséria. Porque Jesus não disse para ele: vai, vende o excesso do que você tem e dá aos pobres. Não ia adiantar falar isso para Efraim. Porque alguém só tem consciência que já tem o necessário e que algo é excessivo quando ele conhece o que é ter nada. Jesus podia ter dito para o Efraim: Efraim, você tem 100 mil reais. Para viver você só precisa de 2 mil. Pega 98 mil e distribui entre os pobres. Jesus não podia ter falado isso para ele? Jesus disse para ele: pega os 100 mil e dá tudo, meu filho, fica com nada. Porque para você aprender qual é a medida do necessário, primeiro você vai ter que não ter nem o necessário. E de uma forma espontânea. Pedindo isso, querendo isso. Não é perdendo o que tem, não. É doando, espontaneamente. O poderoso dirigente dos fariseus, contudo, ao ouvir essas palavras, recordou subitamente as enormes riquezas que possuía. Ele contabilizou rapidinho na cabeça tudo que tinha. E retirou-se muito triste. Sabe por que retirou-se muito triste? Porque se ele não soubesse nada de espiritualidade, ele ia falar: esse Jesus é um louco, esse cara é doido. Eu dar tudo que eu tenho? Mas como ele não era um ingênuo, ele era uma ovelha perdida, ele era uma ovelha desgarrada, mas era da casa de Israel, ele percebeu a gravidade do que Jesus tinha dito para ele. Entendeu, Tonzinho? A gravidade daquela proposta. Ele não dava conta. Ele não daria conta. Era apego demais. Era gosto, apreço demais pelo conforto, pelo comer bem, vestir bem, morar bem. Gente, o movimento espírita faz muita caridade material, ficou mundialmente conhecido por isso, né? Mas o movimento espírita faz caridade com o que sobra. A pessoa se ufana e fica muito feliz porque ela ajuda 3, 4, 10 tarefas de caridade, cesta básica, ou, levar alimento para o morador de rua. E isso já é maravilhoso. Mas é uma conquista que talvez eu tenha tido há 500 anos atrás. Talvez já tem 500 anos que eu consigo fazer isso. Ótimo, mas a gente tem que avançar. E o passo seguinte
à caridade convencional é o óbolo da viúva. 1000 passos é eu pegar o que me sobra e distribuir com quem não tem. Isso é 1000 passos, mas Jesus disse pra gente andar quantos? 2000. É você tirar do seu necessário. Isso vai me fazer falta. Eu vou ficar sem para o outro ter. O movimento espírita faz muita caridade. Porque o movimento espírita é essencialmente formado por uma elite de classe média, hein? Estatisticamente comprovado e pelo IBGE. Você se lembra daquela matéria da Veja? O espírita essencialmente tem curso superior, na sua grande maioria, tem estudo, tem leitura, mora bem, come bem e pratica caridade. Mas com o que sobra? Bobo de quem achar que eu estou falando de todos, né? Não entendeu o que eu falei. Mas uma grande maioria só consegue dar o que sobra. Qual que é a proposta? Examinar-se, testar-se. Você tem que se conhecer. Ser um espírita de fato, genuíno, verdadeiro, não é conhecer só o livro espírita, é conhecer a si mesmo também. Como é que faz isso? Posso fazer uma brincadeira? Então vamos fazer uma brincadeira, né? Eu vou fazer uma brincadeira porque eu conheci as meninas, né? O prazer de conhecer as meninas, ganhar um abraço gostoso em Uberlândia nesse final de semana. Então vou fazer uma brincadeira usando a circunstância em que nós nos conhecemos. Eu gosto muito, muito dos palestrantes X, Y e Z. Gosto muito do Haroldo, gosto muito do Rossano, gosto muito do Divaldo Pereira Franco. Aí eu passo um tempão, um ano inteiro, juntando um dinheirinho, porque no ano que vem eu quero ir no Congresso Espírita lá de Uberlândia. E eu sei que tem inscrição do Congresso para custear o Congresso, um Congresso muito grande. Tem um restaurante que eu vou querer comer uma comidinha, né? Eu gosto de comer uma comidinha boa. Uberlândia, só comida boa, só restaurante bom. Tem um hotelzinho, né? Tem a passagenzinha, enfim, no final das contas você tem um dinheirinho bom. Aí chegou o dia de ir para o Congresso. As coisas apertou lá em casa e eu tô na minha carteira com uns R$500 para eu ir no Congresso. Os únicos R$500. Sem esses R$500, eu não vou no Congresso, que eu estou esperando há um ano. Aí chega um vizinho meu, com a pessoa do lado, puxando pela mão, envergonhado, e fala: olha, eu sei que você é espírita, mas esse sujeito bateu na minha porta aqui e eu trouxe ele para você ajudar. Que ele já está aí com 3, 4 meses de luz atrasada na casa dele, no escuro, e as contas juntas aqui, reunindo a conta de luz, dá R$500. Fala, você prefere. Você vai? E aí, Cid? E aí? Entenderam? Se eu tivesse R$1.000 na carteira, eu não só ajudava a pagar a conta de luz, como ia para o Congresso me sentindo Bezerra de Menezes, né? Eu ia sentar na cadeirinha lá, escutar o Haroldo falar de caridade, cutucar para o colega do lado e dizer: eu faço tudo isso aí, ó. Não era? Mas aqui, nós criamos uma situação difícil. Isso é uma parábola, né? Nós fizemos aqui um mechalim, um machalo. Uma situação, uma charada. Como é que você resolve esse impasse? O que é mais importante? Religar a energia elétrica na casa dessa pessoa ou ir no Congresso Espírita que eu estou esperando há um ano para ir? Gente, é muito triste, mas muito companheiro iria no Congresso Espírita. É muito difícil dizer isso, mas muito companheiro ia preferir escutar o Rossandro falando. Estão entendendo? Não tem problema nenhum de ir no Congresso Espírita. Pelo contrário,
Pelo contrário. Agora, vivência do Evangelho, né, que a gente está comentando, da vivência mesmo, o exercício do Evangelho, ele se dá primeiro no alívio do sofrimento próximo. Porque no congresso alivia o meu sofrimento. Às vezes eu perdi um filho, estou angustiado, estou desesperado. Mas aliviar o sofrimento do outro é mais importante do que aliviar o meu. Numa visão altruísta. Aliviar o sofrimento do outro é mais importante. Certo? A fusão dos agrupamentos religiosos no mundo é assunto muito velho. E aconselhada com ardor aqui e ali. Entretanto, quando se fala em esvaziar a bolsa em favor dos necessitados, para que o amor puro garanta a construção do reino de Deus nas forças do Espírito, quase todos os patronos da apregoada união se afastam muito tristes. Reunir as casas espíritas em congressos, em grandes seminários, é muito importante e muito louvável. E as pessoas metem a mão no bolso mesmo para garantir esses eventos. Só que aqui, na literatura de Humberto de Campos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, está dizendo que pessoas, corações, que muito facilmente abrem a carteira para garantir a unificação do movimento espírita, não têm a mesma facilidade quando o assunto é aliviar a fome de um necessitado. Essa é uma realidade que já era vivida na década de 60, quando o livro foi psicografado. Senão não tinha literatura, né? Oi, Cid? O melhor é fazer os dois. O melhor é fazer os dois. Se tem condição de fazer os dois, ótimo. Mas se tiver escolher. O problema é quando você tem que fazer a escolha. Mas como a espiritualidade é muito caprichosa e adora nos testar e quer nos testar para quê? Porque no teste que a gente cresce, a gente vai ter que escolher. A gente vai vivenciar em algum momento da vida uma situação em que a gente tem que escolher. E aí, quem opta pelos pobres... Gente, esse discurso que eu estou falando aqui, ele está super na moda. Porque é o discurso do Papa Francisco. Não é? Mesmo o movimento espírita, quem está acompanhando o Papa Francisco sabe que é o discurso dele. Por que ele muitas vezes está enfrentando forças contrárias dentro da própria estrutura da igreja? Porque ele está dizendo, olha, a igreja do século XXI, ela tem que fazer opção pelos pobres. Não é isso? Não foi a opção do Chico? Gente, a obra de alívio do sofrimento, junto àquele que tinha fome, dor, cansaço, realizada pelo Chico, ela consegue ser ainda maior do que a obra mediúnica dele. Não estou exagerando ao dizer isso. Não tem nada que Emmanuel tenha escrito ou ditado, através do Chico, que não estivesse já há 2000 anos zipada no Evangelho. É a cereja do bolo. A obra psicografada do Chico Xavier veio descompactar o que já estava no Evangelho. A obra grande mesmo foi a de Jesus. Agora, a obra maior do Chico não foi psicografar livros, foi vivenciar o que ele tinha psicografado, aliviando o sofrimento dos outros. Porque se ele não fosse o homem que foi, eu, Aloísio, não abriria um livro sequer dele. A gente sabe que é assim. Você encontra com uma pessoa que você admirava muito a palestra da pessoa, os livros que a pessoa escrevia, aí você se decepciona para a pessoa, depois você fica com dificuldade de escutar a palestra dela, de ler os livros dela. Não é assim? Se o Chico não fosse quem foi e quem é, será que os livros dele tinham tido o peso moral que tem sobre as nossas vidas? Então, Chico Xavier sancionou a própria literatura psicografada com a vida. Certo? Gente, eu vou encerrar hoje, então, com o livro Vozes do Grande Além. Um capítulo que o nome já é uma paulada. Palavras de alerta. Ó, orelhas
Em pé. Porque agora nós vamos ver um Efraim dos tempos modernos. Sabe o Efraim, que nós vimos a história dele? Acho que ficou claro para todo mundo que o Efraim é aquele mancebo rico lá do Evangelho, né? Que Jesus falou, vai, vende tudo que tem, e ele não foi. Pois existem muitos Efraíns nos nossos tempos modernos e muitos Efraíns no movimento espírita. E não mais apegados a dinheiro, a joias. Sabe a que os Efraíns dos nossos dias são apegados? Fama. A fama é a moeda mais preciosa dos tempos de Facebook e Instagram. Né? Hoje, você se tornar popular no YouTube parece ser algo mais precioso do que você ter dinheiro na carteira. Tem gente que não tem dinheiro na carteira, mas é famoso no YouTube. Não é assim? Então vamos ver a história de um médium que faliu por isso? Sou um médium desencarnado, pedindo ajuda para os médiuns que ainda se encontram no corpo físico. Um companheiro que baixou, caiu, ferido à retaguarda, rogando socorro para aqueles soldados que ainda perseveram na frente. Então, um desencarnado que chegou no plano espiritual falido e está dizendo para nós encarnados, todos nós somos médiuns espíritas em alguma instância, né? Dizendo para nós, reza por mim, que o trem foi feio. Isso porque a frente vive superlotada de inimigos ferozes. A retaguarda é quem desencarnou. A vanguarda é quem está no campo de batalha, os encarnados. E ele está dizendo, à frente da vanguarda existem inimigos ferozes. Quando a gente fala de inimigos ferozes de encarnados, a gente logo imagina o obsessor. Os desencarnados, as trevas. O espírito tem uma neura, uma paranoia com trevas, né? As trevas, cai o leite na mesa, as trevas que derrubou. Né? Então a gente tem essa neura com as trevas. Vamos ver quais são os inimigos ferozes mesmo? Vamos lembrar? São 3. Apego aos bens materiais, sexualidade desajustada e apreço, gosto pela fama. Vamos lá? Comecei retamente a empreitada, mas era demasiadamente moço e sem qualquer instrução que me acordasse a visão íntima, por isso que miudinho aqui é, como diria a Juju, para mim, faca na caveira. Outro dia falou, ó, a reunião de hoje foi faca na caveira. Uau! Porque a ideia aqui é oferecer elementos de autorreflexão e autoanálise, para ninguém cair. Ou se cair, levantar rápido. Para as consequências que me adviriam do cumprimento feliz ou infeliz das minhas obrigações. Surgiram as exigências altamente remuneradas. Não pelo dinheiro fácil, mas pela notoriedade social. Para quê? Ele começou como médium, começou a ganhar reconhecimento, admiração, e aí, gente muito endinheirada, porque as pessoas que têm excessivamente dinheiro, muitas vezes caem no engano de achar que o seu dinheiro compra facilidades, dentre essas facilidades, acesso a personalidades e celebridades. Acesso fácil. E essas pessoas começaram a intoxicar o médium dessa lição do Vozes do Grande Além com a chamada notoriedade social. Dinheiro ele não ligava, até que não ligava não. Mas ele adorava. O senhor Alcebiades Pelé, grande tarefeiro do movimento espírita aqui em Uberaba. O senhor Alcebiades era um homem muito simples, né? Pai de uma companheira aqui de Uberaba, muito querida também. Ele dizia o seguinte, bananeira que já deu cacho, depois não adianta jogar terrinha no pé dela não. Cai mesmo, cai. Depois nasce outro broto, mas cai. Então, quem já prestou serviço ao Evangelho, por amor ao Evangelho,
ele já recebeu a paga com a consciência tranquila e acabou. A gente não precisa ficar ainda jogando terrinha no pé dele, sabe? Jogando perfuminho, sacudindo o raminho. Para dizer, olha, como você fez um serviço espetacular, como você é uma pessoa iluminada. Só vai servir para acontecer, sabe o quê? A pessoa tropeçar na própria vaidade. Nós não estamos dizendo que é para tratar médium como cachorro, não, viu, gente? Apesar que hoje em dia se trata o cachorro muito bem. Não estamos dizendo que é para tratar médium a pontapé, não, pelo amor de Deus. Você vai tratar o médium com a consideração, a gentileza, o amor, você trata qualquer outro. Nós estamos falando médium, mas serve para qualquer um. Sabe? Diretor de hospital espírita, palestrante espírita, escritor espírita, presidente de casa espírita, de federativa, qualquer um. Com a justa e equilibrada consideração, gentileza, carinho. Pelas relações prestigiosas e por todas as situações que nos estimulam a vaidade, quais se fôssemos donos das riquezas que nos bafejam o espírito ainda imperfeito. Esse foi o veneno que injetaram no perispírito e no psiquismo desse médium aqui. Por mais me alertassem os instrutores, que jamais os abandonam, as grossas filas de quantos me acenavam com a falsa estimação de meu concurso, apagavam-me os gritos da consciência. Porque, gente, quem bajula tarefeiro espírita é encarnado desavisado. Benfeitor espiritual não faz isso não. Pelo contrário, eu já fui em reunião mediúnica do lado de pessoas de grande destaque no movimento espírita, que eu fiquei com dó da pessoa. Que o benfeitor espiritual desceu a vara de goiabeira. Isso quando não é um adversário do passado, um malfeitor. Porque aí eles são mais generosos ainda com a gente. Porque aí eles falam as verdades mesmo, que a gente precisa ouvir. Então, isso aqui que chamou de filas de quantos me acenavam com a falsa estimação, é porque amor é um negócio que é fruto da convivência. Amor é um negócio que é fruto da convivência. Você entra numa fila para cumprimentar um palestrante, você é gentil, você é caridoso com ele. Mas você não pode se jogar aos pés dele, abraçar e dizer, como eu te amo. Você não conhece o sujeito. Você vê ele no palco e pronto. Quem tem boca para dizer um negócio desse é a esposa, o filho, quem está lá todo dia, que aguenta as enjoeiras dele, as antipatias dele. Não é, Juju? Então, amor é um negócio muito sério. Você pode dizer, olha, eu te admiro, muito obrigado pelo que você tem oferecido para a tarefa, com equilíbrio, sem excesso, sabe? Sem demasia. Por aí. Comecei bem, repito, mas a inexperiente, insensada. O que é incenso? Lembra o incensozinho? Né? Aquele vaporzinho, aquela fumacinha perfumada, que vai entrando pelo nariz, pelo ouvido, pelos poros, e quando você vê aquilo te impregnou. Elogio, bajulação, culto a homens, é um negócio que penetra na psique do sujeito, e quando ele vê, aquilo se tornou escama. E pior, escama para os olhos. E fechando. O estudo edificante, o trabalho espontâneo de socorro aos doentes e proteção fraterna aos necessitados e desvalidos. Ele esqueceu disso tudo. E segregado numa elite de criaturas que me desconheciam a gravidade da tarefa. Elite é grupo privilegiado. Um grupo privilegiado que criou uma condição de vida, de conforto material para ele, que era sedutor, que era altamente sedutor e altamente tóxico, que entorpeceu
ele. E fez ele esquecer que quem realmente é tarefeiro de Jesus tem que ir para o povo. E quando eu digo povo, é a maioria do povo. E a maioria da população é pobre. Há pouco tempo, no WhatsApp, a Maninha me ajudando a preparar, a Maninha Aila me ajudando a preparar o estudo humildinho. Maninha, onde é que você está? Ela, estou aqui na multidão, chacoalhando dentro de um ônibus. É isso. Porque ali, no contato com as pessoas, sabe, num ponto de ônibus, você conhece gente, que você aprende com gente, que você cresce. Quem fica na redoma, gente, sabe? Encarcerado sobre um altar erguido por homens, esse alguém está fadado ao destino de todos os bezerros de ouro que já passaram pela terra. O que está descrito no texto bíblico? Os versos do Gladstone, né? A mão divina vem cegar, partir e quebrar bezerros de ouro. Encerrando mesmo. Entreguei-me sem qualquer defensiva ao domínio das forças que me precipitaram no devoeiro. Lembremos-nos de semelhante verdade, para que todos nós, na doutrinação e na mediunidade, na beneficência e no estudo, estejamos de atalaia, vigilantes, contra os desastres do Espírito. Então, quando Jesus diz aos discípulos, vá primeiro às ovelhas desgarradas de Israel, é dizendo, socorra aqueles que têm um mínimo de base espiritual e que só precisam ajustar o volume em uma questão e outra, antes que os lobos as estraçalhem. Antes que o abismo seja o sepulcro dessas ovelhas. O abismo da queda moral. Esse foi o compromisso dos discípulos. Daí a generosidade de Pedro e outros apóstolos com Paulo, após a conversão. Paulo foi acolhido como uma ovelha desgarrada. Jesus nos abençoe e até a semana que vem. Uma questão de, sabe, você chega e faz uma contabilidade. Você abre seu guarda-roupa, você abre seu armário, você abre sua geladeira, você abre sua garagem, olha para ele e fala assim, disso tudo que eu tenho, o que eu preciso mesmo? O que é útil para eu permanecer encarnado?